Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 26. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque de vós já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, você que se reúne junto com o teu grupo, eu intercedo que você sempre frequente o teu grupo, que você também tome iniciativa de convidar outros homens que não estão participando do grupo do Terço dos Homens para participar. É importante, um sempre cativa outro para frequentar as pastorais e, nesse caso concreto, os nossos grupos do Terço dos Homens. Então, você que me ouve, toma esse propósito, a partir dessa semana. Eu quero convidar os homens no dia a dia, também aqueles que foram uma vez, mas não voltaram mais. Não se preocupe se a pessoa vai aparecer ou não vai aparecer. Simplesmente lance o teu convite. Você aí está também ajudando a fomentar, os elementos do reino de Deus. O Terço dos Homens é um dos elementos do reino de Deus que nos leva ao encontro de Deus, nos leva ao encontro também da graça através da nossa oração. E hoje nós temos o Evangelho comprido, o Evangelho que tem muitas nuances para ser refletida, mas brevemente vamos falar de alguns elementos. Um dos primeiros elementos que eu já percebi aqui no Evangelho é que Jesus desce da montanha para a planície. É interessante aqui, ele se encontra com os... Jesus desce da montanha com os discípulos e na planície ele se encontra com muitos dos seus discípulos. Interessante. Essa imagem é uma imagem que a gente pode trabalhar ela. Jesus desce com seus discípulos e quem são os outros discípulos? Somos nós. Na planície, ele se encontra na planície, não está na montanha. A montanha sempre é o espaço do encontro com Deus, o espaço de oração, teologicamente falando. A planície é ali onde todo mundo está. Então, Jesus ele desce na planície também dos seus discípulos, na planície existencial, nessa planície que nós vivemos no dia a dia, da angústia, do temor, do orgulho, da arrogância. Deus desce nessa planície. Ele também traz os seus discípulos que acompanham ele no dia a dia, também nessa planície. Então, os discípulos dele que fomentam essa igreja, e a igreja cresce nos ombros dos discípulos, fundada por Jesus Cristo.
ela também tem esse poder, né, de fomentar, de tirar nós da planície existencial e levar para a montanha do encontro com Deus. E isso é bonito, e aqui Jesus vem e nos deixa uma chamada de atenção espetacular, que é as bem-aventuranças. Todo o sofrimento, a humildade, a angústia, todas essas coisas, bem-aventurado eres tu que está nessa situação, porque através da graça de Deus, você vai ser cumulado de bênçãos. E malditos são os ricos, mas não estamos falando aqui, os ricos economicamente. Ricos é todos aqueles que se fecham para a graça de Deus. Eu posso ser rico, você que está me ouvindo pode ser o rico. É aquela pessoa que não partilha. E às vezes a gente fica pensando aqueles dos milionários, mas os milionários são os que mais partilham. Os milionários são os que mais doam, em grandes quantidades. Mas o que Jesus está pedindo aqui é para cada um de nós, porque nessa planície também tem momentos que nós somos ricos, nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos bastamos por nós mesmos, e é esse o tema. Sempre aquele que se basta por si mesmo, ele não depende de ninguém, ele também não depende da graça de Deus. Ao não depender da graça de Deus, ele se distancia de Deus. Na verdade, ele se condena diante de Deus. E esse processo é um processo para todos os filhos de Deus, todos os seres humanos, ele entra nesse processo, o processo da riqueza, que é do distanciamento e do fechamento. Então, bem-aventurados são os que na sua angústia, no seu choro, na sua pobreza, na sua fome, se colocam nas mãos de Deus. Deus sacia-nos da nossa existência, da nossa crise existencial. Deus que nos sacia. Então, a importância da oração, a importância de você estar diariamente entregando nas mãos de Deus a realidade que você vive. Então, vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, que ela também seja essa intercessora para a graça de Deus penetrar nessa nossa planície existencial, para que a gente possa se aproximar das montanhas aonde a gente se aproxima também de Deus. Pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, que Deus Trino derrame a bênção sobre você, homem do terço, sobre a tua família, especialmente sobre o teu campo de ação, o teu campo laboral. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.